Fala, meus amigos, tudo bem? O tema de hoje é continuidade do que foi discutido anteriormente, né? Aquela longa discussão, troca de ideias que a gente teve no vídeo anterior, né? Que é o recado ao presidente e aos congressistas, né? Os deputados e senadores. Nós vamos discutir hoje o tema que está sendo abordado agora recentemente pelos congressistas, né? Que é a PEC da guerra e o Pacto Federativo. E qual o impacto que esses temas vão trazer para nós, né, da Constituição Civil, né? O que vai acontecer quando esse recurso chegar lá na ponta, né? Isso nós vamos discutir agora no vídeo de hoje, né? Onde a gente vai explanar a situação que a gente se encontra hoje, o desenvolvimento que vai acontecer quando esse negócio chegar lá na ponta. Bem, meu nome é Leonardo, um pessoal que acompanha aí alguns vídeos para trás, eu venho me apresentando, né? Eu sou engenheiro, né? Eu sou um microempresário, em que a gente, devido a essa questão da pandemia aí, do coronavírus, nós vimos aí uma queda brusca, né, radical com relação à quantidade de serviço ofertado aí no mercado. Né? Quem ainda presta serviço para alguns setores específicos, que nem setores de supermercado, farmácias, hospitais, na parte de manutenção e algumas obras especiais, né, ainda estão prestando serviço, e de outras formas também, que é a parte de prestação de serviço mais informal ali, que vai estar fazendo aquele serviço mais escondido, né, porque não está podendo ficar em casa. Então, hoje surgiu esse tema em que o Congresso está querendo aprovar primeiro a questão do pacto, a PEC de guerra, né? Onde vai ajudar estados e municípios com relação à arrecadação de ICMS. Onde o governo vai bancar alguns bilhões aí, está se falando em torno de 60 bilhões, né, para distribuir para os estados e municípios, né? E o governo federal, em contrapartida, vai querer também que os municípios e estados também arquem com algum prejuízo. Haja vista que os estados e municípios tomaram alguns posicionamentos referentes à recessão do mercado. Isso ainda vai passar pela Câmara e depois pela sanção do presidente, né? Fora isso, nós não vamos especificamente analisar essa questão, como é que vai ser essas aprovações, nem nada. O que a gente vai analisar, resumidamente, é qual o caminho que esse dinheiro, após a aprovação, vai percorrer. Após a assinatura do presidente, para onde que esse dinheiro vai, né? Nós vamos discutir especificamente a parte do Poder Executivo, né? Como a gente está vendo aqui, aqui é o tema que já foi aprovado pelo Senado, né? Onde ele institui regime extraordinário fiscal, financeiro e de contratações para o enfrentamento da calamidade pública nacional, decorrente de pandemia internacional e da outras providências, né? Onde o Senado aprovou, né, a PEC do orçamento de guerra, que voltou para a Câmara para ser aprovado. Agora eles estão vendo a questão se mantém o texto ou não. Se não mantiver, vai ter que retornar de novo ao Senado. Mas eu creio que isso não vai acontecer, né? Como todos sabem, o Maia e o Alcolumbre são do mesmo partido, e com certeza, para esse texto ter sido aprovado lá no Senado, eles já devem ter pré-acordado lá alguma coisa com referência a isso aí, né? E nós vamos ter logo em seguida a questão do Pacto Federativo, que já vem se discutindo há um tempo, né? Onde os outros governos não conseguiram aprovar. O Paulo Guedes agora vai querer fazer essa aprovação no governo para descentralizar a questão do capital. Bem, quem assistiu o vídeo anterior, você percebe-se que com a liberação até desse próprio dinheiro mesmo, da ajuda aí sobre o coronavírus, nós temos um problema para que esse dinheiro todo chegue na ponta. Muitos serviços continuaram sendo licitados, né? Por exemplo, aqui na capital do Piauí, em Teresina, foi licitado, ainda está acontecendo algumas licitações, não no volume que anteriormente, mas está acontecendo ainda.
Só que a questão que grande parte desses 158 milhões aproximado que chegou aqui, inicialmente já deve ter sido enviado mais, ou eles estão tentando gastar esse dinheiro ainda, você consegue visualizar pouco do recurso, né? O portal da transparência de alguns estados, a exemplo aqui também a gente não está tendo visibilidade do que está se chegando. Depois eu poderia até a gente verificar um vídeo aí para a gente trocar essa experiência com relação à visibilidade dos recursos, como é que é no governo federal e como é que é nos estados. Antes dessa pandemia existia uma questão de divulgação de dados, né? Agora a gente acessa o site do portal da transparência do estado e a gente não vê. Então isso acabou trazendo algum tipo de preocupação para quem está nesse setor, porque a gente não está tendo a certeza de como que vai chegar esse recurso aqui. Está certo que vai chegar, né? Vai ser descentralizado. Nós vamos ter mais recursos que vão ser licitados através de estados e municípios, né? E menos licitações com referência ao governo federal, que vai estar se resguardando somente aqueles planos e programas específicos do governo federal, né? Estradas, infraestruturas, grandes verbas de hospitais, essas coisas. Que tudo vai ser revisto depois dessa aprovação do Pacto Federativo. Agora, nessa proposta aqui do orçamento de guerra, também está entrando a classe da construção civil, onde vai entrar para poder ajudar essas empresas que já existem em contrato com os governos e que vai precisar ter respaldo para poder arcar com a obra e ter contrapartida do Estado. Hoje a gente já enfrenta esse problema, que é a falta da transferência do recurso no ato de executar a obra, né? Porque a pessoa executa, demora 2 a 3 meses, às vezes mais mandatos, termina a obra e não recebe o recurso, né, medido, ficam-se com várias faturas acumuladas, você paga milhares de reais para poder você ficar em dias, não recebe esse dinheiro e com isso o seu fluxo de caixa ele é afetado, né? É o que a gente discutiu, né, com referência ao cara que é ajudado e quem não é ajudado, né? A questão da empresa amiga e da empresa sozinha, né? Isso, se não for revisto, pode chegar ao Pacto Federativo, o orçamento de guerra, vamos continuar na mesma, né? Que nem foi visto no vídeo anterior. Eu pretendo até fazer um resumo daquele vídeo como em forma de recado e deixar ele em anexo. Por quê? Ali foi um desabafo, foi uma justificativa do que a gente está passando. Então não poderia simplesmente chegar e cuspir um monte de desabafo aqui como se eu tivesse reclamando da vida. E não, eu mostrei a realidade de que os pequenos empresários passam mediante a contratos públicos, né? Então, se a gente analisar aqui a questão eu fiz um resumo do resumo. Então, você batendo o olho aqui, você já vê logo que é semelhante aqui a um balaio de gato, né? Quando chega no meio do caminho aqui, o dinheiro que tende a chegar para cotações e licitações, ele no meio do caminho ele meio que se perde. Por quê? Quem está na ponta e quem já conhece mais ou menos o caminho do dinheiro, ele tem mais ou menos isso. É uma forma muito resumida que foi feito. O gráfico é muito mais complexo, né? Mas, em resumo, nós temos os recursos federais, de impostos, em geral, que a gente paga e está aqui, né? Esse dinheiro, ele já tem um caminho certo, já pré-aprovado para o Executivo, Legislativo e Judiciário, né? O Executivo, em resumo, não vou entrar em detalhes, ele tem um recurso em que o Legislativo vai aprovar para que ele transmita esses recursos para essa primeira etapa aqui. O primeiro dinheiro, na verdade, eu não botei aqui também, mas aqui tem um gasto de folha de pagamento, né, que é um outro caminho que ele percorre. Não detalhei a esse nível, eu estou direcionando mais para a questão do dinheiro saindo do Executivo e indo para a ponta, né, que são os estados e municípios, e órgãos agregados, né, que na verdade os órgãos aqui que representam o estado e o órgão representa o município.
Então é mais focado para isso aqui, para não gerar um emaranhado maior. Então a gente pode visualizar que o dinheiro, ele saindo do executivo, ele vai para a folha de pagamento, que eu não botei, né? Pagar os funcionários públicos e outros tipos de serviços, mas especificamente eles vão para planos e programas, né? Que existem aí já, que nem na saúde, na educação, agora surgiu do Ministério da Justiça, né? Através da Segurança Pública, e outros, né, de outros ministérios, já vão já carimbado, já tem já um percentual já garantido. E dependendo do ano, diminui ou aumenta, mas no orçamento no anual, que é aprovado no final do ano, ele tem seu percentual destinado de acordo com a arrecadação e com a previsão de arrecadação do ano futuro, né? Uma parte desse dinheiro agora foi destinado também para emendas impositivas, né? Para deputados, onde foi aumentado, isso aí teve até essa briga, aumenta, diminui, dá para o corona, não dá, então mais uma parcela desse dinheiro vai para os deputados. Então, aqui, basicamente, muito basicamente, é o ponto de partida para o recurso, né, os recursos federais para chegar em estados e municípios. Né? Dos programas que já são carimbados, eles vão para os ministérios, vão para os órgãos, vão para os estados, né? E vão para os municípios. Uns vai direto para o estado, outros vão direto para o município, né? Mas também alguns ministérios destinam algumas verbas para emendas de deputados. Também acontece isso, também vai para os estados e para o município. Desse dinheiro também aqui, que a gente vê, que veio do executivo para os deputados, também vem a questão das emendas impositivas, um dinheiro recurso, vem lá um X lá que vem dividido lá agora. Não, basicamente, em anos anteriores, o que a gente percebia era o seguinte, devido à influência política partidária, o dinheiro era rateado basicamente para quem apoiava o governo, né? Muito raramente iam para alguns setores opositores, né? O que aconteceu hoje? Sem a influência política mais forte existente aqui nesse setor aqui, deputados e senadores. Eu botei deputados aqui, mas na verdade vão para deputados e senadores. Esse dinheiro vem para cá, ele vai ter que ratear obrigatoriamente com todos os deputados. E esses deputados vão aplicar em órgãos estaduais e órgãos municipais, ou vão aplicar direto dentro dos municípios, né? Aqui, né, dentro dos municípios e dentro dos estados, e em outras situações, né, para ajudar a prefeitura. Aí, no caso, vai ter até uma questão mais liberal. Mas você percebe aqui que nesse meio do caminho tem um baralho aqui, né, onde não segue um fluxo correto, né? Ou se o dinheiro saísse do executivo para ir para os programas, e dos programas, de acordo com o que é pré-aprovado, passassem pelos deputados, dos deputados fossem para os órgãos estaduais e municipais para aplicarem de acordo com sua região, o negócio fluiria melhor. Mas existe isso aqui, para isso aqui desembaralhar, você vai entrar no chamado, né, influência política. Né? Você vai ter influência política para esse dinheiro ir mais por um lado, ir mais por aqui, ou ir mais pelos órgãos, ou ir mais pelos deputados, né? Ou vem mais para os estados ou mais para os municípios, depende da influência política, né? Isso é o que nem a gente vê aqui, ele se torna meio que um balaio de gato mesmo, não tem um caminho assim, um fluxo constante com referência a cada caminho desse, ele depende da influência política do deputado ou do senador que está envolvido aí, né? Beleza. Tirando essa confusão, o dinheiro chegou nos estados e municípios através de deputados ou programas obrigatórios ministeriais, né? Que passa por aqui e vem para cá. Beleza. Chegando aqui, onde começa a ter aquele problema que a gente veio conversando, né? Aquele desabafo do vídeo anterior. É aqui que o problema começa, né? O problema não vai começar aqui, né? Tem um ponto focal aqui, né? Quando o dinheiro passa por aqui, ele vai carimbado, ele vai direto para uma conta específica,
essa conta, o Estado e nem o município não pode sacar esse dinheiro, mas já aconteceu aqui no Piauí, por exemplo, do Estado sacar esse dinheiro e tenta repor através de empréstimo e tudo, a maior confusão. Isso não deve acontecer, né? Para mim, que eu já fui assessor na área já peguei contrato na área de saúde, mas mais na área da educação. Então esse dinheiro não pode ser sacado. Antes ele era protegido, só que agora ele está aberto, né? Foi criado um decreto aí em que esse recurso ele passou a ser aberto. Então qualquer órgão pode fiscalizar ele agora. Não sei como é que vai ficar, né? Mas a gente percebe o seguinte: estados e municípios, quando pegam esses recursos, na verdade eles fazem o quê? Cotações e licitações, né? Na parte de material, isso aqui em licitações, em dispensas de licitações e tal, né? Ele entra mais nisso aqui. Agora, em recursos acima do especificado pela 8666, já entra na parte de licitações. Não vamos entrar hoje em detalhe nisso. Então, aqui, chegando aqui, esses recursos, eles passam a ser aplicados de acordo com as licitações ou as cotações. Quando entra nesse setor aqui, a gente tem uma obscuridade muito grande. Ele não chega nem a gente não chega nem a olhar direito, né, como é que a gente participa dessas cotações, né? Muitas coisas você participa, né, mas é um negócio ainda que ainda tem que se trabalhar aqui para a gente ter um negócio mais aberto. Em licitações já passa a ser mais aberto. Eu comentei esses detalhes no vídeo anterior de o que acontece aqui, quais são os problemas, direcionamento e tudo. Então não vou entrar em detalhes. Aqui eu já comentei bem especificamente o sentimento que a gente tem. Não sou eu, não é o meu sentimento, é o sentimento de grande parte. A gente entra porque entra mesmo, né? Por exemplo, eu já participei muito de licitações onde eu estava entrando na área de assessoria em que eu tinha que concorrer com pessoas muito grandes, entendeu? Então eu tinha que estar todo o tempo driblando e tal. Então a situação, quando entra aqui, é aquilo que eu falei, entendeu? Não pode ser uma coisa de um jeito só para tudo, né? Isso aí eu pretendo fazer até um resumo daquele vídeo para dar o recado, anexando com certeza o vídeo. Então a gente entra nessa parte aqui, beleza. Resumidamente isso aqui, né? Foi analisado. Agora a gente entra aqui o seguinte: depois das cotações, eu coloquei aqui contrato 1, 2 e 3 e 4 por causa do seguinte: acontecendo comigo e vendo o que acontece com outras pessoas, né? É o seguinte: cada empresa, cada microempresa na área da construção civil, eu sinto que amigos, parceiros, né, conhecidos, têm alguns problemas. Quais são os problemas? Quando depois de um certo patamar de quantidade de contratos, né, dependendo do volume do contrato, um contratinho de médio para de mediana assim, né, vamos botar aí entre 500 e 1 milhão, você tem dificuldade de acompanhar acima disso aqui. Assim como microempresário, né? Eu estou falando como microempresário, não como empresa com um setor organizado. Por isso que eu comentei da questão da graduação. Então vamos discutir isso aqui como se fosse um microempresário, ou seja, eu sou engenheiro, eu tenho os técnicos aqui e tenho meu pessoal de campo, né? Então eu faço orçamento junto com o meu técnico, eu toco, eu vou lá e ligo para o cara. Como agora eu já, graças a Deus, tenho uma certa confiança em algumas pessoas, então meu pessoal, eu já cadastro uma conta aqui, eu transfiro ele mesmo como eu entrei no processo de descentralização, né? Treinei, né, brigamos e tudo, e nivelamos a equipe, beleza, né? Mas vamos botar aqui uma pessoa que esteja começando. Então ele está começando, ele não confia em ninguém para comprar, ele não confia no cara para fazer um orçamento sozinho. Então ele está treinando a equipe para a equipe dele, né, saber caminhar sozinho e seguir, né? Então aqui eu estou falando o seguinte: o cara, para construir inicialmente, pegando a equipe dele, ele vai ter dificuldade se passar dessa quantidade aí de 4 para 5 contratos, ele já está começando a se perder.
Por quê? Ele tem que comprar, ele não confia no cara para comprar, ele tem que cotar, né? Ele tem que olhar a obra, se a obra está boa, quando você não sabe qual o limite do seu encarregado. Tudo é em cima de você, a contabilidade, o controle, a mão de obra, você não confia se o pessoal está todo lá, então você tem que ficar para acompanhar para o pagamento da presença do pessoal, né? Então você, passando disso aqui, você praticamente, chegando daí para mais, você está perdendo o controle de tudo, entendeu? Então eu botei o limite de 4 contratos, porque é quando a pessoa está fazendo tudo, né? Por exemplo, eu como engenheiro, eu estou atuando como engenheiro, como comprador, como apontador, né? Como tudo, né? Eu estou equalizando minha equipe. Eu estou treinando já um cara para me ajudar nisso aí, eu estou treinando outro para sempre o encarregado para sempre ele poder se virar e comprar, né? Um patamar acima disso você já vai ter que ter um comprador, já vai ter que ter um almoxerife. O almoxerife, na verdade, o seu lá, quando você está começando, é o próprio encarregado, né? Então, isso tudo te influencia a você não conseguir passar desse patamar. O cara diz, mas eu consigo. Você consegue fazer igual eu fiz um ano, em que os eventos estavam tão grandes, em que eu não estava mais contabilizando o que eu gastava, eu estava apenas contabilizando o que eu ganhava. Se eu ganhasse, estava show de bola. Então teve um ano que eu fiquei e disse, não, vou contabilizar esse ano só o que eu ganho, porque eu não tinha tempo para sentar e fazer isso aqui, o que eu gosto de fazer, né, que é controles, né? Então, analisando aqui, você cotou 1, 2, 3, 4, né? Por que eu botei isso aqui? Por causa do seguinte, uma empresa, ela gira em torno aí, para contratar isso aqui, vamos botar um patamar aí de 500 mil cada contrato desse, um exemplo, né? Contrato de 500 mil, você tem em média aí, desde o início até o fim, em média umas 8 pessoas, né? Então, um empresário iniciante, ele vai ter 8 vezes 4, né? 32 pessoas aí mantendo, né, no campo para fazer a obra. Só que você vai ter que ter gente controlando aqui, então você vai ter que ter mais dois caras ali ajudando aí, no mínimo aí mais um comprador vai ter que estar voando direto, né? Vai ter que ter, você vai com essa quantidade você consegue viabilizar o comprador, que vai ser o mesmo motorista, né? Indo para cima e para baixo, né? Então aí já foi 33. Você mais um cara dentro, né? 34, 35, né? Jogando por alto, você vai ter contrato. Isso aqui geralmente são um ano aqui para você tocar, né? Você vai ter que ter aí um contrato de 500 mil aí, 600 mil, vamos botar aí, de 5 a 6 meses, né? De 5 a 6 meses, 7 meses aí, né? Estou deduzindo, né? Então, 7 meses. Então, você tem que fazer girar. Você não vai conseguir também explodir esses 4 contratos no mesmo mês e no mesmo tempo, né? Então, você tem que trabalhar um nível de faturamento em que você não pode deixar um lag entre um gráfico de Gauss e outro. Isso aí a gente vai aprendendo mesmo nas pancadas. Nos meus contratos, geralmente eu tenho um fixo, um variável e um a longo prazo, né? Um variável mensal de 2, 3 meses e um mais longo, né? Então eu estou vendo isso aqui por quê? Porque você imagina, um microempresário gera em média aí 40 empregos no ano, né? 40 empregos. Quantos microempresários existem, né, no Brasil, né, na área da construção civil, né? E você imagina que no ano seguinte, se tudo fosse uma maravilha, o país das maravilhas, ele estaria com o dobro para mais de contratos, porque ele já teria treinado esse ano um pessoal para o ano seguinte ele expandir um pouco mais. Ao invés de com 4, ele estaria com 6, mas isso geralmente não acontece. Aqui é o que vai acontecer depois que você está aqui com as OS, né, e está no início, né? Então você pegou a primeira, fez isso aqui. Primeiro pegou a primeira licitação, você tem que viabilizar a obra. Viabilizar é o quê? Fazer a cotação e a programação. A cotação que você faz é pagamento à vista, parcelado e muitas das vezes com empréstimos.
E a programação, que é mobilização de mão de obra e material, e você tem que, quando é microempresário, geralmente o cara não consegue fazer isso aqui. É na torta e na direita. Como? A pessoa pega, começa a obra e compra o material da primeira fase. Vai fazer canteiro de obra, o cara compra o material lá. O cara só fica esperto se está menor ou maior do que o seu orçamento. Quando você compra aquilo ali, você geralmente fica fazendo controle mental, né? Pô, esse aqui o orçamento foi 10 mil, eu gastei 4, então estou ganhando 6. Ou então o orçamento foi 10 mil, esse aqui eu gastei 8, eu vi, vou tomar prejuízo porque tem um imposto. Então tem mais ou menos isso aí, é no sentimento, né? Você vai cotando de fase a fase, né? Você não consegue fazer essas etapas inicial até quase final, né? Programação de obra, a mobilização você não consegue cortar toda a mão de obra, né? Fazendo aquelas pré-contratações para o cara se comprometer. Então, a situação perfeita para o microempresário não é alcançada. Eu vou até falar o motivo depois. Que, na verdade, o motivo é o seguinte: o cara não consegue fazer, porque, primeiro, ele está concorrendo e vai baixar o preço. A média das licitações que a gente vai hoje, presencial, ela está girando em torno de desconto entre 30% a 45%, chegando até às vezes 50%. Isso é um absurdo, né? Qual o reflexo disso para o empresário? O reflexo disso é uma catástrofe total. Por quê? Muitas das vezes o pequeno empresário, quando faz esse tipo de licitação, ele baixa muito o preço. O que acontece? O dinheiro que ele vai ganhar, geralmente ele vai querer ganhar em cima da não contratação da mão de obra, e sim ele vai querer usar de algum artifício da própria lei, subcontratar, né? E você subcontratando com um preço muito baixo, você vai subcontratar para evitar aquele imposto, né? Se você paga 1.500 para o cara, na verdade o custo dele realmente é 3. Então você vai querer fazer essa jogada para poder, né, você poder honrar com o compromisso da obra, terminar ela e não ficar sem ganhar nada. Outra coisa que você faz é querer pagar à vista, né? Você pagando à vista, você ganha em torno de mais 15% aí em cima do preço do custo, não do preço total. Se a obra é 100 mil, eu não vou gastar 100 mil, tenho que gastar menos os impostos, vai dar em torno de 15%, juntando tudo com o contador e tudo, ou mais, né? Mais o lucro e tudo, então é em cima de uns 70% que você vai gastar os ganhos de 15%. Então você vai girar em torno de 8%, 7% que você ganha no preço total, né? Você pagando à vista, o que é muito difícil, você manter isso aí a obra toda, né? Eu já expliquei isso na outra situação, e você consegue manter isso em obra pública se você tiver o dinheiro todo ou quase todo para fazer isso aí. O que você não consegue fazer isso em várias obras, que nem nesse caso aqui, né? Nesse caso aqui fica meio complicado. O que vai acontecer? Você vai cotar coisas que você provavelmente vai comprar parcelado, onde você vai ter perca, e acontece também de você pedir empréstimos para você tentar ganhar aqui. Por exemplo, um empréstimo eu gasto, pagando ele, pegando o empréstimo agora aqui, para me poder ter algum ganho nesse pagamento à vista, né? Se esse pagamento à vista eu ganhar 15%, eu ganhar 20%, e nesse aqui não ganha, eu em média 15%, e nesse aqui, em cima do total, eu tirar em média de 8% de juros, né? Dependendo do empréstimo, então compensa eu pegar o empréstimo, eu vou ganhar alguns porcento, né? Em cima disso aqui, né? Pagamento parcelado, geralmente você faz quando é com boleto, ou no cartão mesmo, ou de boca, em parcerias que você já conhece, né? Então isso aqui é o sofrimento do pessoal, né? É para viabilizar, o empresário tenta viabilizar isso aqui, né? Contando que você vai, por exemplo, você pede um empréstimo, tem gente que pede da obra toda, tem gente que pede por etapa, ou de 3 vezes, ou um terço, né, de 3 vezes, ou metade, né? E para poder você honrar isso aqui, essa mobilização de material e mão de obra, até uma certa etapa, a mão de obra inicial e o material até uma certa etapa, né?
Beleza, essa é a realidade para você fazer cada etapa dessa. Cada etapa dessa você tem que fazer isso aqui. O microempresário, ele não consegue fazer isso aqui perfeitamente, né? Primeiro porque você já cotou e já baixou já seu preço lá embaixo. Essa é uma situação meio complicada. Você chegou, já baixou o seu preço lá embaixo. Mas você tem seu limite. Tá, eu tenho meu limite exatamente, porque a folga ficou muito pouca, né? Se você botar a situação ideal, muitas das vezes 90% você não ganha, entendeu? Então a pessoa tenta fazer algum artifício para ganhar e poder honrar o compromisso, né? Então é o seguinte, você vai fazer em cada situação dessa, né? Você tem que prever a quantidade de obra que você tem que fazer no ano. Geralmente eu faço esse meu planejamento em outubro, tento correr atrás do meu contrato em novembro, dezembro, para começar fevereiro e março por ali, mais ou menos, né? E eu já tento prever já qual vai ser minhas curvas e o que eu tenho que manter para poder eu ter um faturamento que eu possa pagar minhas contas e fazer, né, minha vida rodar normalmente. E manter, geralmente eu tento manter isso aqui. Eu nunca entrei nisso aqui, eu acho que entrei uma vez só, peguei 8.000, né? Mas eu tento manter isso aqui, né? Praticamente meu serviço é 70% de pagamento à vista e alguns parcelados, né? Quando estou no aperreio para poder honrar com esse pessoal aqui, ó, né? Hoje eu consigo manter isso aqui com serviços particulares. Por quê? Eu ia botar inclusive minha planilha, só que meu servidor não está funcionando na hora que eu estava fazendo o gráfico, eu faço em outro computador. Eu tenho uma planilha que eu tenho esse gráfico aqui, né? É a função de distribuição normal. Não vou entrar em méritos matemáticos, mas a planilha que eu acompanho é um acompanhamento mensal, ela gera isso aqui, né? Quando você abre diário, ele vai mais ou menos uma escadinha assim, né? Diário. Então, faz isso, né? E acumulativamente no mês ele faz essa curva, né? Se levar em consideração, nós são 4 contratos, né? Você imagina o seguinte, foi um exemplo aqui, né? Que eu tenho o contrato 1 que começou primeiro, né? Que eu viabilizei primeiro, então ele vai ter essa curva aqui. Vamos dizer que o primeiro foi esse aqui, né? Vamos dizer que o contrato menor seja esse, o laranja. Então ele começou primeiro, ele está me rendendo isso aqui. Depois que eu viabilizei o primeiro contrato, vou ter que viabilizar outro contrato no outro mês, né? Ou 2 meses depois. Então ele vai me gerar essa curva aqui pelo... O que vai me mais ou menos representar isso aqui? Vai ser se eu tivesse o controle de fazer isso aqui, né? Geralmente o cara não tem tempo, faz de cabeça e pega da própria planilha. Mas se ele fosse fazer o cronograma, ele ia ter essa previsão, né? Então eu gerei a primeira obra, eu tô gerando, vai ter essa curva de Gauss aqui. A segunda obra vai ter essa aqui, né? Então eu tenho que manter um nível de faturamento em que esse intervalo aqui seja o maior possível, né? Como que eu mantenho isso aí? Geralmente quando você tem os seus pagamentos corretos, né? Quando você... Que isso aqui, vamos dizer aqui, vamos botar em claros aqui, é uma situação perfeita, né? Então eu tenho um contrato que veio aqui, um contratinho rápido, vamos botar, eu peguei um calçamento. O calçamento ele vem e faz isso aqui, né? O outro foi uma reforminha, uma reforma que ele já é mais estendido, né? Esse aqui também já é um serviço mais rápido, né? Então, basicamente, você vai gerar com um contrato no outro, entre um contrato e outro, essas curvas. Vamos exemplificar que esse intervalo aqui, mais ou menos até o 4, seja o seu faturamento anual. Vamos botar até o 5, né? Seja o seu faturamento anual. Levando em consideração pelo que eu faço com o começo do ano anterior, vamos dizer que o menos 5 aqui seja o janeiro. Geralmente, quando você consegue os contratos, você vai começar geralmente em fevereiro, março. Então, vamos dizer que é mais ou menos isso aqui, né? O que você não pode deixar acontecer, vamos dizer que isso aqui é dezembro, né? É isso aqui, ó. Você não pode deixar esse espaço vazio sem você gerar essa curva aqui de faturamento. Então, você tem que prever, inclusive, na viabilidade de cada contrato desse, a sua capacidade de fazer isso aqui, ó. Você tem que ver a sua capacidade de fazer isso aqui. Bem, eu tô explicando isso
meio que para você sentir o que a gente passa para poder, né, viabilizar cada obra, né? O que a gente vai ver depois é o acumulado, né? O acumulado daquilo gera isso aqui, né? Gera essa distribuição acumulada, né? Inclusive também eu vou mostrar, depois uma planilha real especificando mais como que se faz esses controles aqui, né? Então a gente vai ter essa distribuição. Agora, por que eu estou explicando tudo isso? Pessoal, vai estar saindo do tema. Bem, não é questão de sair do tema. A questão é que é o seguinte, eu estou lhe mostrando a situação perfeita, né? Que o empresário tem que gerar. Ele não pode gerar isso aqui. Tá. E o que acontece na realidade? O que acontece na realidade é que você prevê isso aqui para esse contrato aqui, né? O laranja. Só que quando você começa a obra, primeiro você desembolsa. Esse gráfico ele faz isso, né? E quando você, nos dias, quando chega no final do mês, ele faz isso. Então ele mantém acima do negativo. Só que o que acontece, pessoal, depois eu vou pegar um exemplo típico meu mesmo, em que esse gráfico continua no vermelho e descendo no vermelho, porque você está gastando e você não está tendo desembolso. Quando que isso que acontece? Quando você não tem o retorno financeiro. E o que acontece com as empresas hoje? Ele acontece exatamente uma inversão, meio que essa linha pontilhada que seria sua média de faturamento, que se fosse uma empresa que você estivesse prestando serviço ou num órgão público, geralmente o federal ele mantém uma certa o órgão federal, órgãos federais geralmente ele mantém uma certa tranquilidade de pagamento. Tem órgãos federais que lhe mantêm até a cada 15 dias de pagamento. Então, às vezes, você consegue sempre manter isso aqui. Mas, como é um órgão muito concorrido, a sua margem de lucro é muito pequena. Mas nesses órgãos, né, de estados e municípios, é uma total calamidade. Você não consegue manter esse nível de faturamento, mesmo às vezes você tendo uma margem de lucro boa. O que acontece? Você fica sempre no vermelho, porque você vem desembolso, não dizer que isso aqui seja diário, né? Você vai desembolso, ele vem aqui mais ou menos assim, né? E passa o primeiro mês, passou o segundo mês e tem que desembolsar, tem hora que você tem que parar. Aí o tempo vai, ó, constante aqui, ó, sem receber nada. Aí depois você vai receber 2 meses depois, aí o gráfico faz isso aqui, né? Isso retorna, aí depois vem pagando e continua de novo. Então você vai sempre ficar no vermelho, né? Esse camarada aqui que você pediu empréstimo, né? Você já está com juros, já que não compensou você fazer isso. Então é a realidade que as empresas passam, né? Isso aqui é a situação perfeita. O economista vai te falar isso aqui. Por que você não faz isso? Por que você não distribui os seus contratos, prevê as faltas de pagamento? Aí o que acontece? O contrato bom, que era para ser bom, ele acaba jogando para os contratos que estão indo para baixo da linha do eixo X aqui, indo para o negativo. Entendeu? Então, às vezes, o contrato que era para ser bom, ele passa a ser ruim, porque o lucro que você pega aqui, você está jogando nessas outras obras que não estão lhe pagando. E quando você recebe nessas outras obras, você tem que jogar para cá. Então, numa situação hoje que é passada por esses órgãos estaduais e municipais, é que essa curva que deveria ter esse prolongamento, às vezes ela se estende para 2, 3 anos. Por exemplo, vamos dizer que uma obra dessa aqui, que dura o ano todo, ela, em vez de durar 1 ano, vai durar 2. E essa margem que você vem de faturamento, que era para faturar aqui, ter um lucro, então ela vem embaixo do seu faturamento e o seu lucro fica muito baixo. Às vezes não dá nem para pagar seu aluguel direito. Esse aqui é a situação perfeita, só que na realidade ele vem geralmente decrescendo, aí vem acumulando e tal, entendeu? A realidade no faturamento de órgãos públicos, né? Então eu demonstrei aqui uma situação, uma realidade que a gente passa quando a gente faz as cotações, né? Participa das cotações e licitações. Esse dinheiro chegando na ponta, o que vai acontecer com ele, né? O que vai acontecer com esse dinheiro, né? Eu dei a exemplificação de uma empresa, geralmente ela trabalha o ano para pegar uma pequena empresa que está começando entre
entre 1 a 4, 3, 4, 5 contratos, né? Ela passa por toda essa situação aqui em cada contrato, prevê tudo bonitinho, vamos dizer que ele conseguiu prever, cada obra que ele viabilizou, ele conseguiu prever fazer tudo isso, né? Ele previu que poderia acontecer isso aqui, né? Prevendo que essa obra de final de ano aqui, ele já está numa situação de planejamento, mas isso não pode acontecer, essa curva tem que se cair mais ou menos para cá, ou ela está em alta vindo para o ano seguinte, para lhe dar uma folga, entendeu? Então você provavelmente tem que ter uma curva aqui, ó, seguindo para o ano que vem. E você tem isso aqui. Só que essa realidade de gráfico, quando você cai em obras públicas, esse achatamento aqui está igual do coronavírus. Ele vem bem baixinha, que aí o cara tenta manter esse achatamento aqui, você tendo um faturamento muito pequeno, você é penalizado muitas vezes por manter um nível de produção baixa. Você não consegue porque você não tem os repasses, você está sempre no vermelho. Então isso é o que acontece em órgãos públicos estaduais e municipais. Os federais, eles geralmente têm um repasse rápido, né? Mas também tem alguns atrasos. Mas devido ao órgão ser mais centralizado, vamos dar exemplo, um órgão ministerial, ele te paga às vezes em uma semana. Pô, uma prefeitura com dinheiro na conta, o cara fica segurando, né? Mas em um órgão federal, dependendo da corrupção, ele também segura dinheiro enquanto você não ajusta alguma coisa com o camarada que está liberando, né? Eu vou mostrar aqui algumas reportagens, né? Com relação à nossa previsão futura, né? Aqui é uma reportagem de abril, né? Que a gente tem algumas previsões de progresso para a nossa área, né? O pessoal está muito vislumbrando a Caixa Econômica, a questão do orçamento de guerra, né? Orçamento de guerra também, junto com o Pacto Federativo, onde vai trazer um benefício para a gente. O juro, essa questão do juro baixo, ele está trazendo também uma expectativa boa, né, para poder, e também você demorar 180 dias para pagar a questão do empréstimo, começar a pagar o empréstimo da construção da casa própria, também é um horizonte que a gente está vendo aí, que pode trazer algum benefício para a gente, né? Questão tá aqui, é um site local, né? Eu estou falando, a gente está nessa expectativa, né? Mas a gente tem que trabalhar a questão da alteração do regime de faturamento das construtoras, das empresas, da microempresa, que a gente tem aquele problema do vídeo anterior, né? Que foi feito, que a gente concorre com gente que está ali, principalmente se tratando de estados e municípios, né? E se tratando de estados e municípios, a gente tem a questão do parceiro amigo, né? Então a gente não consegue concorrer, tocar 4, 5 obras com recurso próprio, né? Depois eu vou trabalhar a questão, né, de como que a gente trabalha para direcionar o recurso, né? Você tem 5 obras, 500 mil cada um, você vai botar o que? 150, 200 mil, geralmente bota 100 mil, 80 mil para tocar uma obra de 600, né? Então o cara direciona não todo o capital dele para uma obra, ele quer diversificar exatamente para ter isso aqui. Às vezes um cara não paga, o outro paga e você fica levando, né? E o que geralmente você acaba, se você tem 500 mil para gastar nessas 4 obras, 5 obras, o que é muito raro, você acaba no final das contas ficando sem nenhum tostão, porque a demora de pagamento desses órgãos é muito grande, né? E aqui eu tenho um exemplo de um artigo, né, no Juiz Brasil sobre demora nas medições de obras públicas, né? Onde, de acordo com o que a gente vai lendo aqui, eu tenho um artigo interessante que ele comentou aqui, é que na demora, você poderia entrar com um recurso para receber juros, mas, cara, isso acontece quando você está com uma briga muito grande, você não quer mais de jeito nenhum. Muito difícil isso acontecer, alguém entrar na justiça contra um órgão estadual ou municipal, né? Geralmente quem entra são grandes empresas, quando está uma briga muito forte. Isso aqui é uma situação que
eu já vi acontecer, mas não vi no que deu. Mas com certeza, se o cara for atrás na justiça, o cara consegue ganhar ou até mesmo perder, né? Você perdendo, aí você fica com aquela questão de não poder mais licitar com aquele órgão. É uma situação complicada com que as construtoras passam, né, as prestadoras de serviço, tanto da construção civil como de outro ramo, né? E aqui é mais um vídeo para a gente refletir a nossa situação, a gente tentar mudar esse imbróglio aqui, né, essa questão burocrática, né, e de interferência política, que sempre vai ter, porque tem política, eles querem mostrar trabalho para a sua região, eles mandam para os deputados estaduais e para municipais, e eles assim fazem o nome desse aqui. Então sempre vai ter. Agora o que tem que fazer é aquilo que foi comentado no vídeo anterior, é mudar a forma de faturamento, né, mudar os padrões de editais, mudar os padrões de projetos, né, as formas de faturamento tem que se desvincular da pessoa ter que segurar aquele dinheiro, né, lhe segurar para poder lhe amarrar de algum jeito para ele poder lhe ajudar, você tem que ajudar, e hoje existe a realidade disso nas prefeituras e no estado, né? Tanto que eles têm programas até de coletar ajuda para campanhas. Então, esse aqui é uma situação em que a gente vai enfrentar, vai chegar muito dinheiro, vai chegar muito tudo, eles são responsáveis por eles mesmos, mas como eu já comentei no vídeo anterior, existem recursos e manobras que eles conseguem fazer para isso não acontecer. Então, existe hoje essa briga de dinheiro, puxa daqui e dali, mas quando chegar o dinheiro aqui na ponta, se a gente não tiver esse retorno, essas programações de pagamento vão se estender, eles vão, né, não vão ser um planejamento padrão, que nem numa obra particular que você já vai planejado com o dinheiro todo quando você vai, né? E essa realidade aqui, ela se estende, uma curva dessa aqui aumenta a base dela em 3 vezes ou mais, às vezes ela vem encostando aqui, fazendo pouquinho em pouquinho. Muito raro acontece situações desse tipo. Então, basicamente o que eu tive para falar é isso, né? São comentários que às vezes não dá para se fazer em 15 minutos, né? É típico do comentário balístico, né? Que você vem, isso para causar um impacto. Então, para quem quer discutir mesmo na técnica e vendo e analisando, geralmente são vídeos mais demorados, mas alguns temas eu vou comentar de passo a passo. Por exemplo, esse vídeo dava para ter feito três vídeos dele, né? Uma questão do análise do impacto do pacto da PEC da guerra, do pacto federativo seria outro, a questão do caminhamento dos recursos seria outro, né? E essa questão aqui do controle seria outra, e mais outra para analisar o impacto negativo das obras com relação à abrangência desses prazos de obra e prolongamento de pagamento. Isso tem que ser mudado. Se não for mudado, nós vamos continuar com os problemas de obra com longo prazo, né? Gente paralisando obra, que isso prejudica o microempresário, que ele acaba recebendo processos por não cumprir o objeto, né? E ele não tem como brigar com o Estado, né? O Estado é poderoso. Então é isso que a gente tem que mudar, essa conscientização no setor público, né? No mais é isso, meus amigos, obrigado aí por mais um dia, né? Eu estou tentando evoluir na questão do visual, tem muitas coisas ainda a ser melhoradas, mas o que eu estou procurando fazer para a gente mostrar mais transparência no recado, né? Então, no mais, até mais, e se inscreva aí, compartilhe esse vídeo aí para poder o pessoal ter ciência do que a gente tem que brigar, não é só eu, o pessoal da construção civil em geral, né? Até mais.